Vamos iniciar nossa aula número 10 com regência na tela. Vejam, o verbo aspirar é um verbo muito comum em nossa prova. Usar aspirar com a ideia de cheirar, absorver o ar, ele será um verbo transitivo direto em seu uso. E claro, sendo transitivo direto, vai pedir um complemento verbal chamado objeto direto. Ao empregar aspirar com a ideia de desejar, você passa a ter uma transitividade indireta. E o complemento, claro, será objeto que indireto. Agora, cuidado. Não admite o pronome lhe. Ok? Embora lhe, no geral, seja comum para representar pronominalmente o objeto indireto, o verbo aspirar com a ideia de desejar não admite o pronome lhe. Veja o primeiro exemplo. Aspiro a propostas substanciosas. Temos até agora uma estrutura simples, né? O período é simples, o verbo aspirar está sendo empregado em sua transitividade indireta, pois, sem dúvida, se contextualiza a ideia de desejar, e a preposição a dá início ao objeto que? Ao objeto indireto. Eu não poderia substituir o complemento pelo pronome lhe. Eu teria que dizer aspiro a elas. Ok? Aspiro a elas. Ela aspira a flor que Valéria recebeu ontem. Como não empreguei o acento grave, eu não tenho um verbo aspirar a, eu tenho um verbo aspirar. E aí, claro, faz-se a transitividade indireta, seguido, claro, do objeto indireto, se eu usar o acento indicativo de crase. Ok? Mas eu não fiz isto. Se eu não fiz, ao tirar o acento grave, sai a transitividade indireta e não tenho mais objeto direto. Eu passo a ter uma transitividade direta e a ideia é cheirar. E, obviamente, a flor é o objeto direto. Está claro? É com isso, e com isso eu quero dizer a você que eu não tenho um caso facultativo de crase. Por que eu não tenho um caso facultativo? Nada será facultativo ou optativo se houver mudança de sentido. Tá? Neste último exemplo, ela aspira a aquele cargo público. Aqui eu tenho aspirar, sim, com a ideia de desejar. Não há um outro contexto coerente senão este. Aspirar com a ideia de desejar. Ele é transitivo indireto e, em seguida, eu tenho, sem dúvida, o complemento indireto. Você diria, ela aspira-lhe ou ela aspira a ele? Perfeito. Ela aspira a ele. Aspirar com a ideia de querer, de desejar, não admite o pronome lhe. Verbo visar. Eis um outro verbo também muito comum, tá? Eu posso usar o verbo visar com a ideia de apontar, mirar. Mas também posso usá-lo com a ideia de rubricar, dar visto. Mas seja com a ideia de apontar, mirar, seja com a ideia de rubricar, dar visto, ele é um verbo que vai pedir objeto direto. Ele é um verbo transitivo direto. Agora, se nós empregarmos visar com a ideia de desejar, igual a aspirar com a ideia de desejar, ele passa a ter uma transitividade indireta. Essa preposição que eu pus dentro do parênteses é a preposição que vai dar início ao objeto indireto. Mas cuidado, não admite o pronome lhe. Veja o exemplo. Ao texto a que Mônica visa, Rodrigo, Thelma não aspira. Veja que aqui eu já começo a tentar quebrar a condição simples e trazer um maior aprofundamento. Veja, por que eu digo isso? Separe a oração que tem o verbo visar da oração que tem o verbo aspirar.
E aí você tem, em amarelo, a oração que tem um verbo visar. Pois bem, vamos primeiro observar a oração que tem um verbo visar. Siga os números. Mônica é o meu número 1. Visa, número 2. E aqui é o número 3. Se você obedecer a ordem crescente, você vai dizer Mônica visa ao texto. Por que eu digo ao texto? Ora, esse que é o nosso pronome relativo. Ponto número 2. Então, esse que está substituindo o termo anterior, que é o substantivo texto. É o substantivo texto. Então, ele é pronome, porque pronome substitui o nome. Ele é relativo porque mantém uma relação com o termo anterior, uma relação de substituição. Até aí tudo bem? Pois bem, vamos lá. Lembra, toda oração que tiver pronome relativo é a oração subordinada o quê? É a oração subordinada adjetiva. E aí eu tenho que começar a enxergar a estrutura assim. Existem duas orações. Uma é a que tem pronome relativo, também conhecida como oração subordinada adjetiva, ou oração relativa, né? Conhecida também como oração relativa. E tem uma outra oração, não há subordinada no contexto, claro, sem que haja principal. A principal é Thelma não aspira. Se eu obedecer ao alfabeto, ó, Thelma é A, não é B, aspira é C e ao texto é D. Veja, leia. Rodrigo é o termo usado para chamar. Rodrigo é o vocativo. Thelma não aspira ao texto a que Mônica visa. E aí você começa a ver que a oração principal ela é iniciada com preposição. Essa preposição que aqui está aglutinada com o artigo vem de onde? Vem do verbo aspirar. Porque é aspirar com a ideia de desejar. Então você tem o verbo aspirar em sua transitividade indireta. A preposição que ele libera, que é a preposição a, foi justamente para o início de todo o período. Você iniciou com o objeto indireto de aspirar, pôs a oração subordinada adjetiva, para depois dar sequência à oração principal. Thelma não aspira. Eu já encontrei a sua comissão, amigo online, fazendo o seguinte. Veja só, você percebeu que ao texto é o objeto indireto de aspirar? Ótimo. Eu te pergunto agora, o a que é ou não é o objeto indireto de visar? Eu tenho visar com a ideia de desejar. Ele é transitivo indireto também, pede a preposição a, e essa preposição foi para antes do pronome relativo que. Não é isso? Então também tem o objeto indireto. Então eu tenho ao texto, objeto indireto de aspirar, e a que, objeto indireto de visar. Pois já encontrei prova pública fazendo assim. Sendo a que, linha 10, vamos supor que isso aqui esteja na linha 10 do texto. Sendo a que, objeto indireto, tanto quanto o termo anterior, põe entre aspas, ao texto, linha 10. Temos um pleonasmo. Falso. Não há pleonasmo. Eu sei que eu tenho objeto indireto e objeto indireto. Objeto indireto duas vezes. Mas não há pleonasmo, por quê? Para que houvesse pleonasmo, eles teriam que estar na mesma oração. Ou seja, repetir um termo sintático só será pleonasmo se eles, os termos sintáticos repetidos, estiverem na mesma oração. Está claro? Veja agora o outro exemplo. O diretor visou a proposta idealizada por seu agente publicitário. Aí você tem uma forma mais simples, né? Tá aqui visar com a ideia de desejar. Continuo mantendo visar com a ideia de desejar. Ele é transitivo indireto. E eu tenho em seguida o objeto indireto do verbo visar, né? Com a ideia de desejar. O diretor visou a proposta idealizada por seu agente publicitário. Verbo preferir. Vamos a mais um verbo. Ora,
Você pode empregar o verbo preferir em sua completude, não é isso? Mas você também pode empregar o verbo preferir com apenas um dos complementos, ok? Não é obrigatório o uso dos dois complementos. Quem prefere, prefere algo a algo. Eu poderia só revelar o que eu prefiro. Por exemplo, dizer eu prefiro macarrão, ponto. Isso não, claro, não seria erro gramatical. Mas vamos primeiro observar o que os exemplos dizem. E você tem aqui preferir como verbo transitivo que direto e indireto. Agora, como é que se dá a literatura regencial deste verbo? Eu prefiro algo a algo, ok? O algo será o nosso objeto direto, tá? Vou colocar aqui, ó, D. E a algo é o nosso objeto indireto. Cuidado para não cair em situações comuns de prefiro algo do que algo, ou prefiro algo que algo. Ele não irá aceitar nem do que, nem que. É algo a algo. E o que não se prefere, a algo, que é o aí. Pondo em evidência essa regência, veja esse exemplo número 2. Prefiro a revistas, jornais. Ó, prefiro algo, jornais. A algo, a revistas. Percebeu o que eu fiz? Então, você tem primeiro empregado o complemento indireto, para depois você empregar o complemento direto. Você pode estar pensando, eu sinto uma pausa na oralidade após revistas. Sim, você sente. Prefiro a revistas, jornais. Mas, por favor, não empregue vírgula entre objeto indireto e objeto direto, diretamente relacionado. Não empregue. Já vimos isso, inclusive, em pontuação. Ok? Olhando o exemplo agora que eu pulei o primeiro, prefiro renunciar. A palavra não é renúncia, é renunciar. Tire esse acento, por favor, agudo. Prefiro renunciar a ficar no cargo de gerente por mais de 2 anos. Eu pergunto, qual é o objeto direto? Renunciar. Esse que eu estou pintando de amarelo. Prefiro renunciar. E aí, vem mais uma vez. A pergunta para você agora é, qual é a função sintática? Perfeito, objeto direto, né? Gostei que você foi bem rápido na resposta, objeto direto. Saiu espontaneamente, isso é bom, amigo online. Prefiro renunciar. Aqui, vamos pintar de amarelo o objeto indireto. A ficar, pintar de amarelo, Edivaldo. Tem um amigo online. A ficar no cargo de gerente. Não é isso? Por mais 2 anos. Por que eu tenho que pintar até o final? Eu vou explicar para você. Nem se preocupe. É necessário fazer isso porque você está diante de um objeto indireto oracional. O núcleo está aí, ficar. Assim como o objeto direto é oracional, o objeto indireto também o é. Ok? Então você tem que grifar toda a oração. Pensando no assunto período, você terá que dizer que renunciar é a oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. E a ficar no cargo de gerente por mais 2 anos é a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo. Portanto, prefiro é a oração principal das 2 orações seguintes, que seguem, né? Ok? Bem,
E agora? Esta é para você analisar. Tempo. Procure fazer as divisões e fazer a leitura sintática de toda a estrutura. Cuidado, é bom separar a oração que tem pronome relativo, né? Tempo esgotado, amigo online. Veja só. Qual é a oração que tem pronome relativo? Vamos começar por ela. A qual eles aspiram. Não é isso? A qual eles aspiram. Essa é uma oração. Veja que a qual representa o termo anterior, informação. Pois bem. Sujeito, eles. Aspirar, com a ideia de desejar, transitivo indireto, libera a preposição a, essa preposição vai lá para frente. E eu não posso passar o limite ao pronome relativo, porque o pronome relativo é o início da oração subordinada adjetiva. Não é assim? Ótimo. Agora, é difícil você perceber que a qual é objeto indireto. Ora, se aspirar está sendo empregado com a ideia de desejar, e sendo com a ideia de desejar, ele é transitivo indireto, liberando a preposição a, essa preposição, onde ela cair, lá eu vou ter o objeto indireto. E ela foi justamente para onde? Para frente do objeto do pronome relativo. Então, o próprio pronome relativo é o objeto indireto. Tranquilo? Esse a qual é o objeto indireto. Ótimo. Existe uma outra oração, que é a oração que traz o verbo preferir. O sujeito de preferir, eu prefiro. Bem, tente usar aquele contexto. Prefiro algo a algo. Lendo isso aí, eu prefiro o quê? Eu prefiro aludir à informação. É isso que eu prefiro. A quê? A silenciar. Não é assim? Então vamos lá. O que é que eu prefiro? Aludir à informação. Aludir à informação, portanto, vai ser o objeto direto oracional do verbo preferir. Então, vamos lá. Núcleo, aludir. Você diria aludir o crime ou aludir ao crime? Perfeito, ao crime. Então, aludir é transitivo indireto. Quer dizer que dentro do objeto direto oracional de aludir, eu tenho o objeto indireto de... Aliás, dentro do objeto direto oracional de preferir, eu tenho o objeto indireto de aludir. Foi isso que eu escrevi, né? Vou lá para cima e vou fazer a mesma coisa. Siga os números. Eu, número 1. Prefiro, número 2. Aludir à informação é o número 3. Então, 3, 1, 3, 2. Entendeu o que eu fiz? Aludir à informação. Aqui, a silenciar é o número 4. Ok? Então tem que ter toda a cautela em orações que tem pronome relativo. Roberto é o quê? Diz para mim. Não ouvi ainda. Roberto é o quê? O que é Roberto? Isso, vocativo. Termo usado para chamar. Vocativo. Ora, a informação é o objeto indireto do verbo aspirar?
A informação é o objeto indireto do verbo aludir. Ok? O objeto indireto do verbo aspirar é a qual. E o objeto indireto do verbo preferir é a silenciar. Verbo assistir. Bem, o verbo assistir é também muito comum em prova pública. Posso tê-lo com a ideia de ver, presenciar. E você tem a transitividade indireta disponível. O a, dentro do parênteses, é a preposição que o verbo pede. Podemos empregar o verbo assistir com a ideia de ver, com o uso do lhe para representar pronominalmente o seu complemento indireto? Resposta: não. É um outro verbo que não vai admitir o pronome lhe. Vejamos exemplo. Assistimos ao jogo. Decisão do Campeonato Paulista. Você assistiu a ele, Fernando? Veja que começamos com o complemento expresso através de substantivo. Ao jogo, é o objeto indireto. Olha aí. Assistimos ao jogo. Decisão do Campeonato Paulista. Esse termo está identificando o jogo. É o aposto. Você assistiu a ele, Fernando? Veja que o a ele é o objeto indireto do termo imediatamente anterior. E com isso temos a lembrança da impossibilidade quanto ao emprego do pronome lhe. B de bola. Usar assistir com a ideia de socorrer, dar assistência. Ou você usa a transitividade direta, ou você usa a transitividade indireta. Temos as duas situações corretas. Se usar a transitividade indireta, ele vai pedir essa preposição, que é a preposição a. E ao usar a transitividade indireta, ela é a norma culta. Ao empregar assistir com a ideia de residir, morar, ele é um verbo intransitivo. Está aqui, intransitivo. Embora libere a preposição em, para você ter o adjunto adverbial de lugar ou adjunto adverbial locativo. O locativo é o mesmo que lugar. E ao empregar assistir com a ideia de caber, pertencer, a transitividade é indireta, a preposição será também a, e aqui, claro, admite o pronome lhe. Vamos ver a letra B, assistir com a ideia de socorrer. O médico assistiu o doente da sala 4. E o médico assistiu ao doente da sala 4. Ambos corretos. E você tem assistir com a ideia de dar assistência. Usamos a transitividade direta inicialmente, seguido do complemento direto. E ao dizer o médico assistiu ao enfermo da sala 4, temos agora a preposição a. E essa preposição, claro, está materializando o início de uma transitividade indireta e, consequentemente, objeto indireto. Ok? Ao usarmos assistir com a ideia de caber, pertencer, cabe a quem? Veja, o julgamento assiste a Leônidas Vieira. Cabe a quem? Compete a quem? E aí você tem com a ideia de caber, pertencer. Ele é um verbo transitivo indireto. O julgamento é o sujeito. E, obviamente,
A Leônidas Vieira é o objeto indireto. Eu poderia dizer o julgamento assiste-lhe. O julgamento assiste-lhe. Ele admite-lhe. No apartamento em que você assiste, há mais provas contra ele. Fernando Mendes. Ó. Qual é a oração que tem pronome relativo? Em que você assiste. E é aí que você tem o verbo assistir com a ideia de quê? Com a ideia de morar, residir. Ele é um verbo intransitivo, libera a preposição em, veja que o em foi para antes do pronome relativo. Não seria erro dizer no apartamento no qual você assiste ou onde você assiste. Esse em que equivale a no qual ou onde, exerce o valor de adjunto adverbial locativo ou de lugar. Ok? Que bom. Até daqui a pouco.